Vamos começar nosso relaxamento, então? Vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável, porque não é pra gente dormir. Pô, já vai dormir, Regina? Como assim? Então, vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Descruzar pernas e mãos, então a gente vai ficar retinho e com mãos e pés descruzados. Espera aí que tá difícil manter o celular parado. Acho que consegui. Tá? E aí a gente vai respirar fundo 3 vezes, daquele jeito que eu sempre falo pra gente respirar. Então a gente vai... Saudade, Jorge, também, quanto tempo. Então a gente vai inspirar pelo nariz, contando até 4. Depois a gente vai ficar paradinho, contando até 4. Expirar, soltando o ar pela boca, contando até 4. Depois a gente prende de novo, contando até 4. E começa de novo, tá bom? Então vamos lá. Jéssica, quanto tempo? Bem-vinda. A gente vai começar um relaxamento para depois começar os exercícios, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. E a gente vai começar respirando fundo, puxando sempre pelo nariz, soltando pela boca. Então puxa o ar fundo pelo nariz. E 4. Prende a respiração em 4 tempos. 1, 2, 3 e 4. Agora solta. 1, 2, 3 e 4. Prende de novo. 1, 2, 3 e 4. Puxa o ar novamente. 2, 3 e 4. Prende a respiração. 1, 2, 3 e 4. Solta. Isso. Agora prende de novo. 1, 2, 3 e 4. Última inspiração. Em 1, 2, 3 e 4. Prende a respiração. 1, 2, 3 e 4. E soltou. 1, 2, 3 e 4. Deixa cair os ombros. Vai soltando o pescoço, alguma parte sua que esteja tensa. Bem-vinda, Kátia. E aí a gente vai começar um relaxamento. Vou pedir para vocês manterem os olhos fechados. Imaginar na tela mental de vocês o número 10, 10, 10. E aí agora você vai dar um comando para relaxar todo o seu couro cabeludo. Relaxando o lado direito. Bem-vindo, Rodolfo. Relaxando o lado esquerdo. Relaxando o couro cabeludo, a parte de cima, a parte de trás. Imagina que alguém está fazendo uma massagem bem gostosa e você vai relaxando todo o seu couro cabeludo. Isso, deixa tudo solto e relaxado. Agora você vai imaginar na sua tela mental o número 9, 9, 9. E você vai dar um comando para relaxar todo o seu pescoço. A parte direita, o lado esquerdo, parte da frente, a sua nuca, tudo solto, relaxado. A parte interna do seu pescoço, solta aquele nó que está na garganta, abre um pouquinho a boca e solta. E solta todo esse nó da garganta. Isso, deixa tudo solto, bem relaxado. E agora eu vou pedir para você imaginar na sua tela mental o número 8, 8, 8. E você vai dar um comando para relaxar os seus ombros. O ombro direito, o ombro esquerdo, toda a parte de trás dos ombros. Imagina que você tem uma mochila muito pesada nas costas e você vai, nesse momento, tirar essa mochila. Você vai tirar essa mochila um pouquinho. Se você quiser pegar ela de volta depois, você pode. Mas agora você vai tirar essa mochila e vai colocar no chão. Então, sente esse ombro relaxar, sente a leveza que tem
no peso que sai desses ombros. Isso. E deixa seus ombros soltos, relaxados. Agora, você vai imaginar na sua tela mental o número 7, 7, 7. E agora dá um comando para relaxar todo o seu braço esquerdo. Desde o seu braço, o cotovelo, o antebraço, os punhos, a mão, cada músculo, cada nervo, cada tendão está relaxado, solto. Isso, solto, relaxado. Agora você vai imaginar na sua tela mental o número 6, 6, 6. E agora dá um comando para relaxar o seu braço direito. Desde o seu braço, cotovelo, antebraço, o punho, a mão, cada dedo, cada articulação, toda a musculatura, todo o nervo, todo o tendão, ele está solto, relaxado. Isso. Agora, na sua tela mental, você vai imaginar o número 5, 5, 5. E você vai trazer a sua atenção na região peitoral. Então você vai prestar atenção na sua respiração, como agora ela é mais calma. Seu batimento cardíaco, como agora ele está menos acelerado. Respira fundo. Aproveita esse relaxamento. Agora traz atenção para a sua região abdominal. Imagina que você tem uma tesoura e você corta essa cinta de tensão que está prendendo o seu abdômen. E aí você relaxa toda a região abdominal. Imagina como se estivesse ocorrendo uma massagem dentro do seu abdômen, relaxando cada órgão, relaxando seu estômago, seu fígado, seu baço, seu pâncreas, todo o seu intestino. Eles estão sendo massageados e colocados no lugar. Leve atenção para os seus órgãos urogenitais, também relaxa o assoalho pélvico, deixa tudo solto, relaxado. Agora leva a sua atenção para a sua coluna, para cada vértebra da sua coluna, desde a base do crânio até a região lombosacral. Imagina que cada vértebra está entrando no seu lugar correto agora e ficando alinhado. É isso. Ao mesmo tempo que você alinha e coloca em cada lugar, cada vértebra, toda a musculatura ao redor está ficando solta e relaxada. Isso. Deixa solto, relaxado. Agora imagina na sua tela mental o número 4, 4, 4. E agora você vai dar um comando para relaxar a sua perna esquerda. Desde as nádegas, a coxa, o joelho, a panturrilha. Isso. O calcanhar, vai deixando tudo solto, relaxado. Cada músculo, cada ligamento. Isso. Agora, imagina na sua tela mental o número 3, 3, 3. E agora você vai dar um comando para relaxar a sua perna direita. Desde da nádega, a coxa, o joelho, a sua panturrilha, tudo solto, relaxado. Isso, solto. Agora imagina na sua tela mental o número 2, 2, 2. E agora você vai dar um comando para relaxar o seu pé esquerdo. Cada músculo, cada ligamento, cada articulação, cada um dos dedos do seu pé estão soltos, relaxados. Isso. Agora imagina na sua tela mental
o número 1. E você vai dar um comando para relaxar o seu pé direito. Cada músculo, cada articulação, cada inervação agora vai ficar solta, relaxada. Isso. Agora imagina que na sua frente tem uma bacia com uma água bem morna, com um cheirinho de lavanda, e você vai colocar os seus pés dentro dessa água. Você relaxa seus pés nessa água e vai sentindo o cheiro gostoso dessa lavanda, uma lavanda da sua preferência. Enquanto você respira fundo, solta e relaxa, sentindo esse aroma, você vai dar um comando para relaxar a sua testa. Relaxa a testa, todos os músculos da face, as sobrancelhas, seus olhos, as bochechas. Deixa a boca um pouquinho aberta. Acumula um pouquinho de saliva na boca, relaxa a sua língua nessa caminha de saliva. Bem solto, relaxado. Isso. Agora eu vou pedir para você imaginar um canudinho que entra entre os seus olhos e outro que entra pela sua nuca. Eles se encontram no centro da sua cabeça, na glândula pineal. E nesse canudinho passa um líquido azul bem forte e morninho, lavando, tirando toda interferência eletromagnética no entorno da tua pineal. E vou pedir para você dar um comando para ativar a sua pineal em 1, 2 e 3. Isso. E aí, agora que você está relaxado, solto e com a sua pineal ativada, eu vou pedir para você ir respirando fundo e abrindo os olhos devagar. Vai voltando para esse aqui agora, para a gente começar. Quem pegou o relaxamento desde o começo, tá todo mundo bem? Todo mundo aí? Me dá um ok, gente. Bem-vindos quem entrou depois, eu não pude parar, porque a gente estava no meio de um relaxamento, mas vocês conseguem ir pegando essa egrégora que a gente conseguiu formar com esse relaxamento, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, bom, ninguém dormiu, o Nel também tá bem, todo mundo bem. Então, agora a gente vai conversar sobre a tal da sombra, né? Eu vivo falando sobre sombra e aí às vezes alguém me chama no privado e fala, cara, mas eu não consigo alcançar o que é isso, o que você quer dizer com sombra. Então, vamos lá. Sombra é esse termo, quem traz é Jung. Jung foi um médico, psiquiatra, muito famoso por ter falado muito sobre a sombra, sobre os arquétipos, e dá para todo mundo ir depois para o Google, quem quiser se interessar mais sobre ele. Mas, bom, esse conhecimento vem, a princípio, até onde eu recebi, né? Vem daí, vem de Jung. E a sombra, ela é tudo que a gente... Vamos pensar na nossa mente, né? Então, imaginando que a gente tem a nossa mente consciente e a parte inconsciente. Esse inconsciente vai abrigar toda a nossa sombra. Porque ela, na verdade, ela vai ser tudo que a gente passa, vivencia, pensa, sente e que a gente não integra. O que é isso? Você não consegue elaborar, você não traz para você. Então, sempre que a gente não integra alguma coisa, essa coisa vai parar na nossa sombra. E o que tem de ruim nisso? Então deixa ele lá, né? Deixa isso para lá. Não dá para deixar para lá, infelizmente. O que acontece é que quando a gente não olha ou não integra a nossa sombra, ela cresce e ela depois volta
para a nossa vida, e geralmente de uma forma desastrosa ou desagradável, porque, e aí vocês podem anotar isso, uma coisa muito importante: tudo, qualquer coisa, tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Então vocês vão perceber que toda vez que a gente não faz esse movimento de amar, acolher e respeitar alguma coisa, algum ser, alguma vivência, vai dar ruim, gente. Sério, eu não tenho uma coisa mais legal para falar. Então é isso. Então eu vou falar 5 características, 5 formas da gente produzir, entre aspas, sombras, porque aí vocês vão reconhecendo na vida de vocês. Quem quiser já anotar essa parte, pode. Eu vou tentar hoje salvar a live, eu não sei como fazer, mas a intenção é salvar. Mas quem quiser já anotar, então vamos lá. Uma coisa super produtora de sombras: as coisas que você reprime. Então, seja uma coisa que você viu, seja uma coisa que você passou, seja uma coisa que você sentiu, tudo isso, se você não elaborar, se você não acolher, não integrar em você, isso vai gerar uma sombra. Então, um exemplo de uma coisa que a gente reprime: imagina que você é criança e aí você gosta de dançar. E aí, vendo o vídeo da internet, você vê pessoas rebolativas dançando, sei lá, a Anitta, qualquer, né, pegar a Anitta, que é uma pessoa famosa, assim, que todo mundo conhece. E aí você tem lá, sei lá, 5, 6 anos e você tá lá rebolando igual a Anitta. Só que você não tem um julgamento sexual ou qualquer outro julgamento sobre isso. Você tá dançando, uma criança se manifestando e pronto. E aí alguém da sua família vê você dançando e julga aquilo. E a pessoa não precisa falar nada, ela precisa só te olhar. Então ela te olha com um olhar de reprovação, você não tem idade para elaborar aquilo e você reprime. Esse é um exemplo, né? Vamos supor, e aí nunca mais você dança rebolativamente, digamos assim. O que você vai fazer com isso? Como essa sombra pode se manifestar na tua vida depois? Por exemplo, depois você pode ser um adolescente e você vai ver uma pessoa dançando desse jeito e aquilo vai te dar um asco, aquilo vai te dar uma raiva, ou você vai ficar agressivo com essa pessoa, você vai reprimir também essa pessoa, mesmo que seja só na sua mente, ou com uma olhada daquela de... né? Então, esse é um exemplo da repressão. Um outro jeito da gente criar sombras é quando a gente julga, quando a gente condena. E aí, é importante a gente saber o seguinte: todos esses exemplos que eu estou dando, não é simplesmente você julgar do tipo, não gosto disso. Não, o negócio dói em você não gostar disso. Não, eu julgo isso. Isso tá errado. Sabe aquela que seu sangue ferve, a bochecha fica quente, você quer dar um soco na cara da pessoa, aquilo vira um ranço. Falei muito em ranço. O ranço você só tem ranço do que você tem na sua sombra. Se você não tivesse na sombra, você não ia ter ranço, você ia ser indiferente. Não ia ter um problema ter isso no mundo. É igual, vamos supor, eu não gosto de abobrinha. Mas se você come abobrinha do meu lado, não faz nenhuma diferença na minha vida. Eu simplesmente não vou comer abobrinha. Não me incomoda que você coma. Agora, se eu não gosto de abobrinha e eu quero dar um soco na cara de quem come abobrinha, aí é uma questão. Aí é uma coisa que eu tenho que olhar. Tá? Então, seguindo, depois do julgamento da condenação, vem a rejeição. E aí, a rejeição, a pegadinha da rejeição é o seguinte: quando você, vamos supor, se eu me considero, vou dar um exemplo de rejeição. Eu me considero, meu ego se considera racional, frio. Então, provavelmente eu rejeito o meu lado doce e passional. E aí isso cria uma sombra. Então, essa rejeição do meu lado doce e passional, isso gera uma sombra. Então, isso bomba no meu inconsciente. E aí, se eu encontro
Uma pessoa com essa característica, que seja muito doce, por exemplo, como é uma coisa que eu rejeito em mim, eu provavelmente não vai rolar com essa pessoa, entendeu? Porque ela vai me irritar. Ela vai falar alguma coisa muito e fofa, eu vou querer socar ela, gente. Que isso, a gente só se incomoda com sombra. Porque se não fosse uma sombra, a pessoa podia ser doce como quisesse, se eu não rejeitasse meu lado doce, e ia ser ok. Poderia ser uma coisa que eu fosse botar numa categoria de isso aí não é uma característica minha. Mas como eu não rejeito, não ia me incomodar, tá? Então, próxima coisa, os segredos. Então, os nossos segredos, aqueles que a gente quer omitir porque a gente tem vergonha ou porque a gente... as nossas mentiras, então elas vão estar nessa categoria do segredo. Então, são grandes geradores de sombra. E os traumas de uma maneira geral. Isso tudo que eu falei pra vocês, isso vai ser sombra desde que eu finja que eu não tô vendo isso ou eu não faça nada a respeito. Se eu integrar, se eu trabalhar isso numa terapia ou numa autoterapia ou com meditação ou com um exercício, por exemplo, que eu vou passar pra vocês, eu integro. Quando eu trago a solução para a sombra, é tudo que é ser amado, acolhido e respeitado. Então, eu preciso integrar. Quando eu reconheço o que eu tenho, esse é o primeiro passo para cura, que não é cura, né? É o primeiro passo para a solução. E a solução final é a integração, porque nosso objetivo é sermos seres integrais, íntegros. Então, reconhecer nossa luz, reconhecer nossa sombra, melhorar no que a gente pode e integrar, trazer para dentro esse nosso lado que ele tá aí. É o que a gente tem para hoje, terceira dimensão, estamos aqui convivendo com isso, tá bom? O exercício que eu trouxe, eu trouxe 2 na verdade. É para quando eu vou falar dele primeiro, é para momento SOS. Vamos supor, eu tô numa situação em que uma coisa tá me irritando muito. Vamos supor que seja uma pessoa. E aquela pessoa sabe pisar no meu calcanhar de Aquiles como ninguém. E aquilo me deixa irado. Então eu tô mordido. Vamos botar numa situação SOS. Não vou poder parar para ir para um canto e ter paz para fazer o exercício longo, que eu vou falar depois. Então, o que eu vou fazer no momento SOS? Eu vou parar um pouquinho, vou no banheiro, que seja, se eu conseguir. Vou respirar profundamente 3 vezes. Se conseguir daquele jeito que eu sempre falo, de 4 em 4 em 4, excelente. Respirei, eu vou imaginar ou aquela pessoa ou aquela situação que me tirou do sério na minha frente. Fecha o olho, imagina que está na sua frente, que tem uma forma assim, se for de pessoa, ótimo. Eu vou olhar no olho dessa situação ou dessa pessoa e eu vou dizer: eu vejo você, pode ficar. E é isso. E aí você sente como você vai ficar. A experiência que eu tenho com esse exercício é que dá um alívio absurdo. Ele tira você daquele momento que você tá em desequilíbrio, porque pegou no teu ponto fraco. E aí você tá fazendo um movimento de dar luz para aquela sombra, você tá reconhecendo que ela tá ali. Então, como eu falei, tudo que é ser amado, acolhido e respeitado, na hora que eu digo, tá bom, você tá aqui, você pode ficar. Eu não tô rejeitando, ou seja, eu não tô jogando lá para a sombra, eu tô trazendo luz. Não vou poder lidar super com isso aquela hora, porque, né, como eu disse para vocês, é num momento de correria que eu não vou poder sentar e elaborar, mas eu não tô fingindo que não tá acontecendo, tá? Então, esse é o exercício 1, que é o rapidinho, que é trazer consciência para aquilo que tá acontecendo. Beleza. E aí, vamos supor, eu acalmei isso durante o dia, mas aí aquela pessoa é uma pessoa que eu tenho que ver todo dia. Vamos imaginar
que é meu chefe. Eu vou dar o exemplo do chefe para o próximo exercício, que chefe, todo mundo já teve chefe, alguma figura de autoridade, então acho que facilita, né? E aí, para quem nunca teve chefe, eu acho que não tem nenhum adolescente, alguém novinho, se nunca teve um chefe, pensa num exemplo como se fosse um professor, alguma coisa assim, uma figura de autoridade. Esse exercício chama 3, 2, 1 da sombra. Eu aprendi esse exercício com a Delmar Franco no YouTube. E ele é muito bom, porque ele vai passando, a gente vai trazendo consciência dessa sombra, dessa situação que é desconfortável e vai ter possibilidade de transmutar isso, de seguir o caminho do meio com isso, tá? Então, papel e caneta na mão, o exercício chama 3, 2, 1 da sombra. E aí eu vou pedir que vocês respirem fundo e pensem numa situação ou numa pessoa que te traz desconforto. Vamos pegar a irritação, porque ranço é fácil da gente identificar, né? Então vamos lá. Então, alguém que te irrita. Eu vou usar o exemplo do chefe para dar o exemplo de como a gente vai fazer. Mas você não precisa usar o chefe. Usa quem você quiser, escreve aí no seu papel. Aqui eu escreveria chefe. Então escreve aí a pessoa que te dá um ranço eterno. Bateu o olho é ranço, tá? Todo mundo conseguiu achar uma pessoa? Vai me dando um ok aí para eu prosseguir, tá? Ninguém vai fazer a sonsa de falar que não tem ninguém que tenha ranço, né? Por favor, gente. Vamos lá, todo mundo escreveu, então? Uma pessoa que você tem ranço. Posso seguir? Show, Verinha me deu ok. Vamos lá. Marlinha também. Dan também. Jéssica também. Gosto disso. Pessoas que sabem de quem tem ranço. É isso, gente. Isso aí. Então, vamos lá. Eu também vou prosseguir, então. Então, a gente tem lá. Aqui eu vou usar o exemplo chefe. Então, agora que a gente tem, você vai escrever o que essa pessoa... O que você tem desafio com ela. Aqui, como a gente está usando o ranço, a irritação, você vai escrever, aqui no exemplo do chefe, eu vou falar, você vai escrever, no meu caso, meu chefe me irrita. Então, você vai escrever aí, fulano de tal, fulana de tal, me irrita. Tá? Escreve aí. Vamos lá? Então, bom, uma vez que você já escreveu fulano de tal, no meu caso aqui, do meu exemplo, meu chefe me irrita, você vai puxar, depois dessa frase, dois tracinhos do lado, porque a gente vai completar essa frase com 2 continuações, tá bom? Então, eu vou aqui no meu exemplo. Você vai buscar para essa pessoa, essa situação que ela te irrita, a gente vai aprofundar dando 2 adjetivos. No exemplo aqui do chefe, vai estar escrito lá, meu chefe me irrita, e aí eu vou completar. Ele é autoritário. Autoritário não, vou botar prepotente, que fica melhor. Ele é prepotente. Botei lá. E na segundo adjetivo, aí sim eu vou usar arrogante, tá? Então, eu vou botar escrito lá de primeira, meu chefe me irrita, eu vou continuar, ele é prepotente. E na outra linha, ele é arrogante. E aí vocês usam 2 adjetivos para essa pessoa aí que te irrita. Posso usar palavrão? Não, lindo, não usa palavrão, porque aí fica muito genérico. Precisa ser um adjetivo que pegue aí no seu calinho, tá? Então, seja honesto, veja do que dessa situação essa pessoa te irrita e pega 2 adjetivos. Não pode ser muito leve, também não pode ser palavrão, porque precisa ser pessoal, precisa realmente mexer com você, tá bom?
Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês acharem esses 2 objetivos, tá bom? Vão me dando um ok conforme vocês forem acabando. Ah, que bom, vocês já estão terminando. Então, esse foi o 3. Lembra, o exercício é 3, 2, 1 da sombra. Então, agora a gente estava falando na terceira pessoa. Olha, adoro as pessoas rápidas. Então, a gente foi na terceira pessoa. Então, é a gente meio que apontando o dedinho para aquela pessoa, a situação que irrita a gente. Agora, a gente vai passar para o 2, que é a segunda pessoa. E aí, nessa parte, vocês vão fazer o seguinte, vai ser uma parte de perguntas e respostas. E eu vou pedir para vocês escreverem sempre as perguntas com letra maiúscula, toda com letra maiúscula, e as respostas com letra minúscula. Porque a gente vai estar entrando na dimensão da pessoa, tá? Então, eu vou falar as perguntas para vocês, você vai escrever com letra maiúscula, pode ser o contrário também, mas eu vou tentar deixar de um jeito só, que aí a gente fica todo mundo fazendo igual. Então, as perguntas com a letra maiúscula, porque é você perguntando, e as respostas com a letra minúscula, porque você vai responder como se fosse a pessoa, tá? A gente vai estar indo para outra dimensão, se colocando no lugar da pessoa que é o ranço, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta vai ser, quem é você? Então, escreve lá. No meu exemplo aqui, que eu estou usando o chefe, eu escreveria com a letra minúscula embaixo, eu sou o seu chefe. E aí, vocês botam aí, conforme a pessoa que vocês estão usando, tá bom? Foi? Todo mundo é fácil, né? Então, a segunda pergunta vai ser, com essa atitude, e aí no caso eu vou colocar as 2 que eu usei aqui, com essa atitude prepotente e arrogante, o que é que você quer me ensinar? Essa é a pergunta, com a letra maiúscula. Então, você vai colocar, com essa atitude, e aí os 2 adjetivos que você usou na parte do 3, você vai botar o que você quer me ensinar. E aí, para responder isso, você vai se colocar no lugar da pessoa te respondendo. Vou dar, usando o meu exemplo aqui. A pessoa me respondendo poderia ser, não, mas eu não sou prepotente. Eu só falo, eu sou enérgico quando eu falo. Eu gosto das coisas muito certas. Como chefe, eu gosto de tudo muito certo. E eu não sou arrogante, eu só sou muito firme nas minhas colocações. Então, esse é um exemplo do que seria a pessoa respondendo a essa pergunta. Então, vocês respirem fundo, imaginem que vocês são essa pessoa e responda a pergunta. Com essa atitude, e aí os adjetivos, o que você quer me ensinar? Ah, eu quero te ensinar a fazer melhor o seu trabalho. Eu quero te ensinar, no caso do chefe, vamos supor, eu quero te ensinar a ser mais atento nas suas tarefas. E assim vai, tá? Usa um tempinho aí para vocês. Conseguiram? Gente, meu filtro saiu, que absurdo. Peraí. Pronto.
Achou esquisito, Marlene? Acho que foi, não tem problema. Não julga o que foi, aceita o que foi. Aqui você está fazendo sem muito tempo, né? Só para a gente sentir como é o exercício, tá? Agora, você realmente vai ser a pessoa, você vai fechar seus olhos e imaginar que você fez um download da pessoa em você. Você é a pessoa, você vai se colocar realmente no lugar da pessoa. E você vai escrever em poucas linhas, só para você entrar no sentimento, a defesa dessa pessoa. É essa pessoa se defendendo, tá? Então, respira fundo. Deixa vir tudo o que tiver que vir para você olhar, tá? Então, a dinâmica agora, então vai ser em minúscula, porque a gente convencionou que o minúsculo era a fala da pessoa. Então, em minúsculo, a pessoa vai se defender, tá? Pouquinhas linhas só pra gente conseguir fazer aqui todo mundo junto. Depois eu vou fazendo com calma com outras situações. Vou dar um tempinho pra vocês. Quem for acabando, me avisa. Então, deixa a pessoa, se coloca no lugar da pessoa, deixa fluir os motivos dessa pessoa, o que essa pessoa sente, deixa fluir, galera. Dan já foi, Verinha soltou um ui, esse ui é que você foi ou não foi, amiga? Jéssica foi, Kelly foi, Regina foi. Dá mais um tempinho pro pessoal, que essa é, dependendo do nível do ranço, amigo, essa é tensa. Gi foi também, Isa foi, Vera foi, Samara foi, Lud foi, aí foi, acho que todo mundo tava fazendo foi. Então aí, Bia foi, foi. Então aí a gente terminou o 2, que é a segunda pessoa. Agora a gente vai trazer para a primeira pessoa. A gente vai para o 1. E aí, você vai... Mantenha os olhos fechados. Eu gosto de olhos fechados, que fica mais fácil da gente entrar em contato com a gente. Então, fechar os olhos. Respira fundo. Procura na sua vida... E aí, esquece a pessoa que a gente estava trabalhando. Procura na sua vida diária, no seu dia a dia... Em outras atividades, vamos supor, eu estava usando o exemplo do chefe, então agora eu olharia para como eu sou em casa, como eu sou no trânsito, como eu sou no restaurante, e você vai achar nessas situações outras, quando você é aqueles 2 adjetivos que a gente deu para a pessoa que irrita a gente. Então, no caso aqui do exemplo, eu procuraria onde eu sou arrogante e aonde eu sou prepotente. Tá? Então, acha aí, olhinhos fechados, vai vendo, olha para o próprio umbiguinho, olha para a própria vida e identifica aonde na sua vida você faz exatamente essa mesma coisa, tá bom? Quando você achar, escreve, tá? Um jeito bom de escrever é, por exemplo, eu estou usando aqui o arrogante, eu até deixei escritinho aqui. E aí, vamos supor que eu achei. Quando eu sou. Então, eu vou escrever. Eu, quando tenho razão, sou arrogante. Aí, eu achei prepotente. Aí, eu escrevo. Eu, quando sou um consumidor, eu sou prepotente. E aí, assim, você vai escrevendo, tá? As situações na sua vida que você faz esse papel com esses 2 adjetivos que te irritam, na verdade. Tá bom? A pessoa tá seca, gente. E aí vocês me dão um ok quando terminarem.
Respira fundo. Lembra de todo o relaxamento que a gente fez. Você está num ambiente seguro. Você está acolhido. Você não está só. Vamos juntos. Olha para dentro. Isso. Tá tudo bem. Reconhece e escreve. Foi, galera, já tá terminando. Tem mais um tempinho pro pessoal terminar. Gi terminou. Lud foi. Acho que falta Isabel e Vera só. Samara também, talvez. A Isa foi. E aí, enquanto o pessoal termina, eu vou explicando para vocês por que é importante esse movimento da primeira pessoa quando a gente vai conseguindo aproximar da gente. Por quê? Porque essas sombras, por exemplo, essas irritações, elas acontecem por projeção. Então, vamos supor, tem uma coisa em mim que eu não aceito, e aí eu não elaboro, nem com terapia, nem comigo mesmo, nem só olhando para isso, e aí eu vou fingindo que isso não tá lá, e aí eu projeto no outro isso que eu tenho em mim. Por que eu faço isso? Porque, lembra que eu falei, o objetivo final é que a gente seja íntegro, que a gente reconheça e traga para si todos os nossos pedacinhos, legais, não legais, isso é só um julgamento, mas tudo que faz parte da gente. Então eu projeto para que o outro seja um espelho para me obrigar a me ver. Entende? Só que o que tem de ruim nisso? Assim, então eu não posso ser projetiva? Levo lá, deixa o povo ser reflexo e fico irritado de vez em quando, vamos lá. Só que isso é um pedaço de mim que existe. Quando eu projeto no outro, é parte da minha energia que vai para o outro. Essa irritação, esse ranço, eu alimento ele. Só que eu estou alimentando ele fora de mim. Então eu tiro um quantum energético meu, jogo no outro. Tem duas opções para o outro. Uma, ele pode ficar mais fortalecido, se ele for uma pessoa bem trabalhada, né? Ele está recebendo essa energia. Mesmo ela de raiva, ela é energia. Se a pessoa souber transmutar isso, ela usa isso muito bem, obrigada. Ou ela pode ficar sobrecarregada, se ela não trabalhar bem isso. E eu vou ficando fraco, porque eu tô tacando a minha energia por aí. Você imagina se você tem 5, 6 ranços cativos, que tipo, você bate o olho e acabou, estragou seu dia. Amigo, imagina quanto de energia que você não tá jogando fora. Então, na hora que eu faço esse exercício, esse 3, 2, 1 da sombra, que eu olho para isso e no final eu reconheço aonde eu tenho isso, aonde eu faço isso, eu pego de volta. E aí eu me fortaleço. Eu fico íntegro, porque eu estou trazendo de volta um pedaço meu, que no meu julgamento não era bom, mas eu estou trazendo ele de volta. É igual aquele exercício rapidinho do eu tô vendo, você pode ficar. Tipo, você traz de volta, você vai ficando íntegro. Então você vai ficando, o seu poder pessoal vai recuperando. Você fica, pode acontecer até fisicamente de você reconhecer isso, de você ficar mais disposto, mais alegre ou menos pesado, porque você está trazendo de volta o teu poder. E aí o passo seguinte desse exercício é a transmutação. Então, lá no exemplo que eu usei do chefe e, por exemplo, o prepotente, então depois você vai pegar esses dois adjetivos, vamos supor, prepotente. O prepotente é um extremo.
O contrário dele, no outro extremo, é o impotente. E vamos combinar que nenhum dos dois está muito legal para a gente manifestar, né? Então a gente vai no equilíbrio, no caminho do meio. Então o meio entre o prepotente e o impotente, a gente tem o potente. Então você pode começar a buscar na sua vida a sua potência, no que você pode ser potente. Aonde na sua vida você não está sendo potente, e aí você dá atenção para isso. Trabalhar isso com uma terapia ou com uma meditação, ou simplesmente escrevendo, ou se prestando atenção. E aí você vai, no final você está transmutando isso, você está trazendo equilíbrio para isso que você tem em você e que estava desbalanceado para mais ou para menos. Então o objetivo é esse, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, eu fiz uma pequena cola. Eu acho que foi tudo. Ah, tem um filme chama Poder das Trevas. É um filme meio de fantasia medieval que é muito legal para exemplificar essas questões de luz e sombra. Ele é um filme longo, eu vi ele picadinho no YouTube da Isabel Otto, que ele tem só 50 minutos lá, que ela é todo cortadinho, mas ele vai mostrar, um mago, ele desperta, ele vai tentar ressuscitar uma pessoa, que é uma coisa meio que proibida lá pela história, e com isso ele desperta um demônio, assim. No final das contas, esse demônio vai ficando muito poderoso, é na verdade uma sombra dele, ele é muito poderoso para a luz, e o outro é pura sombra. E teoricamente todo mundo diz, não tem o que você fazer, esse bicho vai te perseguir, vai te pegar e vai matar você, e ele vai sempre achar você. Então acontecem várias perseguições, e no final ele consegue entender que esse super demônio é ele, é uma parte dele, e aí ele aceita e integra ele. E aí é a parte linda, assim, porque ele se torna íntegro com a luz e a sombra, e aí ele fica, muito poderoso, e aí ele é, o herói do filme e tal. Então é um filme muito legal para quem quiser ver isso desenhado, assim. E o 3-2-1 da sombra é uma delícia, vocês podem fazer sempre. Quem conseguiu anotar isso, quem não conseguiu anotar, depois, se precisar de ajuda, quiser me chamar no privado, fica à vontade. Não deu tempo? Eu preciso de uma coisa rápida, porque estou no meio da correria. Faz aquilo que eu expliquei no começo. Respira fundo, entra em contato, imagina aquela pessoa ou a sensação na sua frente, fecha seus olhos, imagina na sua frente, olha no olho disso e diz: eu te vejo, pode ficar. E aí vai ser menos uma coisa que você vai encher lá seu compartimento de sombra. Então você vai trazer luz, você vai integrar. Lembra que tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. E assim, o primeiro ser que a gente tem que fazer isso é com a gente, tá? Então se ama, se acolhe, se respeita, tenta ser o mais íntegro que você conseguir. É um aprendizado, tem dia que dá, tem dia que não dá. Mas quanto mais a gente pensar a mesma coisa que a gente sente e a mesma coisa que a gente fala, isso aí for tudo a mesma língua, mais tranquila e boa é a nossa vida, tá bom? Então, queria agradecer a presença de vocês. Eu vou tentar deixar salvo para quem quiser rever depois. Se aconteceu, eu não consegui, pode me chamar no privado, tirar dúvidas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver sugestão de algum tema para a gente conversar, ou para a gente... Oi, Dinda, tô acabando já. Ou para a gente conversar, ou para a gente treinar, me fala, me manda
um direct e aí a gente programa outros exercícios, tá? Eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma noite de paz, consigam fluir bem aí nessa quarentena que a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar. É um bom exercício para quem tiver tempo e tiver realmente de quarentena, você ir pegando situações e pessoas que fazem a sua sombra vir à tona e olhar para isso, tá bom? Fiquem bem, um grande abraço a todos. Lud, aqui também foi, esse horário é bom, as crianças dormiram. Eles estão dormindo meio tarde na quarentena, mas hoje eles foram de novo. Ana, eu vou tentar deixar salvo, que aí você pode ouvir desde o começo, fazer o relaxamento, tá? Vou tentar deixar salvo, que aí fica 24 horas, né? Vou tentar, não sei se eu consigo salvar pra mim, mas se eu conseguir deixar salvo no próprio Instagram, ele fica... Vocês têm 24 horas para assistir de novo e aí podem fazer o exercício de novo com outra situação ou aprofundar nessa, né? Ver o que vocês acham melhor. Me dá um feedback aí, como é que vocês se sentiram? Deu para trazer um alívio na questão que vocês trouxeram? Eu esqueci de perguntar, algumas pessoas acho que até colocaram. Jéssica colocou. Onde gostou? Vocês sentiram essa liberação? Ah, Isa, você conseguiu fazer? Eu não tinha visto você que tinha entrado no começo. Depois, se você quiser assistir de novo, tem um relaxamento no começo. Ah, que bom, gente. Fico muito feliz. E isso, Dan, eu também senti quando eu fiz a primeira vez um alívio. Parece que você tira um peso, assim. É bom. E chorei também, que eu sou uma pessoa que chora. Não era assim, não. Era uma coisa que eu rejeitava. Agora, eu não rejeito amor, então eu choro. Choro com esses exercícios, eu choro com propaganda de televisão. Tá bom? Então, que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz, tá? Quem quiser pode dar print aí nos comentários que vocês fizeram, me marca. Tamo juntas. E juntos também, que tiveram meninos na live. E a gente vai fazendo outras. Me manda aí um feedback de vocês depois do tema que vocês têm interesse. Se for uma coisa que eu saiba conversar sobre, a gente manda ver. A Vera, que bom, Vera, isso aí, aprofunda. Quanto mais a gente se aprofunda, melhor, tá? Então fiquem com Deus, fiquem bem. Ele tá me dizendo que tá acabando o meu tempo, tá? Um grande abraço, muito amor para todos nós. E lembrem, tudo quer ser amado, acolhido e respeitado, tá bom? Um beijo a todos.